Se você é aquele tipo de pessoa que até entende inglês, consegue acompanhar os filmes, alguns diálogos, mas não consegue de fato falar a língua, não consegue se expressar em inglês, então esse vídeo é para você. Hoje eu vou dar algumas dicas de como você deveria estar estudando para falar inglês de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente, que você consiga realmente se expressar nesse outro idioma. E eu já gostaria de começar esse vídeo te convidando a refletir de como tem sido essa rotina de estudos de inglês. Talvez você seja aquela pessoa que só assiste filme em inglês ou então só escuta música. Isso é ótimo. Na verdade, uma das principais características das pessoas que realmente aprendem o idioma é que elas conseguem colocar esse idioma na rotina, seja assistindo um filme ou ouvindo uma música. Isso são ótimas formas de você estudar, mas é um estudo muito passivo. Se você realmente quer dar um passo mais adiante, quer avançar no seu estudo e realmente se tornar fluente nesse idioma, você precisa estudar de outras formas, de uma forma mais ativa. A sua rotina de estudos precisa envolver aquelas 4 habilidades essenciais para falar qualquer idioma, que é o reading, speaking, writing and listening. Então você não pode simplesmente ouvir música todos os dias e esperar que de um dia para a noite você consiga falar inglês, se comunicar com toda essa facilidade, porque pode ser que isso não aconteça porque você nunca de fato tentou falar o idioma. Então garanta que o seu estudo envolva essas 4 habilidades. Você separe um dia para realmente praticar o seu speaking e a gente vai falar nesse vídeo ainda de como você pode fazer isso, mesmo que você não tenha contato com alguém que seja nativo ou que você não mora em um país que fale inglês. Nesse caso, você vai precisar aproveitar as oportunidades e criar oportunidades para praticar o idioma, para de fato falar. A gente sabe que existem diversos aplicativos e sites que te colocam em contato com nativos, mas você também pode fazer isso sozinho aí da sua casa, pegar um celular e gravar por alguns segundos você falando sobre algum tópico em inglês. Separa um tópico específico, você pode até estudar o vocabulário desse tópico antes de começar a gravar o vídeo e depois você faz uma gravação de áudio ou então um vídeo de você comentando sobre esse tópico em inglês. Se você se sentir confortável, pode até mandar esse vídeo para alguma pessoa que já fale o idioma mais fluentemente, para que ela possa te corrigir, te dar algumas orientações. Ou então, simplesmente, você guarda isso como se fosse um diário do seu aprendizado de idiomas. É muito interessante que você mantenha esse registro para que daqui a alguns meses você consiga observar o quanto você evoluiu na sua pronúncia, na formação de frases. Você pode também falar consigo mesmo, né? Muita gente faz isso, tem esse hábito de sempre criar histórias na cabeça, ou então tá sempre pensando, como é que eu falo isso em inglês? Você tá ali na sala e se depara com algum móvel, um objeto que você não sabe falar em inglês, dá uma pesquisada, anota, tenta formar uma frase. Todo o seu estudo, para que você consiga se comunicar e se expressar em inglês, ele precisa ter essa parte mais ativa. Então, mesmo que você esteja fazendo uma atividade, por exemplo, de reading, né? Você lê um texto, depois tenta colocar uma parte de speaking ali depois que você lê um texto sobre o meio ambiente, tenta gravar, por exemplo, um vídeo ou um áudio de você comentando esses assuntos sobre o meio ambiente em inglês. Você pode resumir o texto, ler o texto em inglês e depois você tenta falar um resumo do que foi lido, pode falar a sua opinião. Existem alguns aplicativos, por exemplo, eu gosto bastante de usar o Pinterest, que eles têm algumas perguntas, tem uma pasta com várias imagens e lá eles te dão opções de perguntas para você praticar, principalmente a questão do journaling, que é algum hábito que algumas pessoas têm e colocam esse hábito no aprendizado de idiomas, que é você pegar algumas frases prontas, algumas perguntas, questionamentos e a partir disso você escreve. Claro que você pode também falar, né, respondendo em voz alta essas perguntas, mas a parte da escrita é muito interessante para melhorar a sua fala, o seu speaking, porque na escrita ali é uma forma de um estudo ativo que você vai aprender a se expressar naquele idioma, mas você tem um pouco mais de tempo para pensar, né, para formar a frase, para você escrever, tem um pouco mais de tempo ali para você conseguir montar a estrutura certinho da frase na sua cabeça. Então, para melhorar a sua fala, né, a sua expressão oral, também é interessante aliar isso à expressão escrita, né, ao writing. E o Pinterest é um ótimo lugar para você achar essas ideias de como fazer o journaling, de escrever em inglês e se acostumar a ter esse hábito de se expressar nesse novo idioma. Um recurso interessante para você que quer fazer esses diálogos, né, às vezes gravar um vídeo ou conversar sobre algum assunto, é o site ESL Discussion. Ele te dá vários temas, vários tópicos de diversos assuntos e para cada tópico tem várias perguntas, pelo menos 20 perguntas por tópico, que você pode usar para você conversar com alguém, para você responder em voz alta ou então escrever textos sobre esses tópicos. Chega um ponto também que é importante você ir além da absorção de palavras, né, aquela absorção passiva e realmente usar essas palavras. Pode ser um pouco até dolorido no início você querer formar frases,
demora um pouco mais, porém ao longo do tempo você vai pegando o jeito, você vai se acostumando com a forma como as palavras elas são organizadas em outro idioma, né? Como as palavras estão ali na frase em inglês. Depois de algum tempo é interessante você aprender também sinônimos, não se contentar apenas em usar aquelas palavras mais básicas, né? Happy, big, really. Existem algumas palavras que dá pra gente substituir e que elas dão até um significado muitas vezes mais preciso do que a gente realmente queria dizer naquele idioma. Então, por exemplo, a palavra sleeping, né? Você quer dizer que tá com sono, que quer ir dormir, você fala I'm sleeping. Mas existem, né? Por mais que essa expressão I'm sleeping, ela passe o significado do que eu quero dizer, né? Que eu tô com sono, que eu quero ir dormir. Existem outras expressões que um nativo, por exemplo, usaria e que teriam um significado um pouco mais adequado ali para a situação, para o que eu quero passar, para a minha mensagem. Então, ao invés de sleepy, eu posso falar I'm groggy. Groggy seria a pessoa letárgica, né? Que tá sem energia porque ela não dormiu. Então, lethargic, groggy são todos sinônimos de sleepy, só que o groggy seria realmente a pessoa que tá grog, sabe? Caindo ali, fraca de sono. Então, é interessante também que você aprenda esses sinônimos depois de um certo nível, principalmente se você já passou do básico ali, aprender novas palavras. E se você também não tá no nível tão básico, afinal de contas, se você entende inglês, né? Se você consegue ouvir alguma coisa e já entender, talvez você não seja tão iniciante assim. Então é interessante que agora você pare de sempre traduzir. Eu sei que muitas pessoas, quando começam a aprender um idioma, elas pegam uma palavra, traduzem literalmente para o português, e no início isso é ótimo, é super compreensível que você faça. Mas depois de um tempo, quando você for formar frases, tente realmente pensar em inglês, não traduzir para o português. Antes de formar uma frase, muitas vezes a pessoa forma primeiro em português, e aí ela quer pegar cada uma dessas palavras em português e ir traduzindo para o inglês. E pode ser que isso esteja te travando. Quando você realmente parar de querer traduzir tudo e começar a pensar em inglês, talvez as coisas fluam com mais facilidade. Você consiga realmente colocar a sua mente naquele idioma, né? Transformar ali a sua mente e virar aquela chavezinha para realmente começar a pensar como um nativo de inglês. Tem também o fato de que às vezes a gente se fixa muito em uma tradução fixa de uma palavra e muitas vezes ela tem uma tradução que é muito flexível, né? Tem significados diferentes dependendo do contexto, dependendo da forma como ela é usada dentro da frase. Por exemplo, a palavra like. Like em inglês a gente associa muito com o verbo gostar, mas às vezes ela pode ter esse sinônimo de como. E muitas outras palavras em inglês a gente tem também essa variação de traduções, de significados, e às vezes se a gente se fixa muito, pegar uma palavra, né, fazer um flashcard com uma tradução apenas, isso acaba limitando a nossa mente, que se beneficiaria muito mais se a gente aprendesse as palavras pelo contexto. Então, se você gostar de flashcards, por exemplo, sempre que você aprender uma palavra nova, tente colocar dentro de uma frase. Não faça o flashcard simplesmente com uma palavra à frente e a tradução atrás, porque isso acaba limitando um pouco. Coloque essa palavra nova dentro de uma frase, principalmente se foi uma frase que você mesmo criou, que saiu da sua mente, isso seria ainda melhor. E aí você consegue aprender tudo dentro de um contexto. As palavras fazem sentido porque elas têm realmente um significado ali por trás. Lembrando sempre de que o seu estudo ele precisa estar associado com a sua realidade. Às vezes a gente se foca muito em estudar o vocabulário de algo que a gente nunca precisaria na vida, de vocabulários às vezes que não vão ser úteis na nossa realidade nem no futuro, e às vezes pode desanimar um pouco. Então, às vezes, por exemplo, você se foca tanto em aprender algum vocabulário específico, por exemplo, de viagem, sendo que você não vai viajar, e deixa de aprender o vocabulário, por exemplo, da sua profissão, que é algo que você poderia falar com alguém, caso você precisasse ali do inglês. Então, às vezes você é fotógrafo, aprenda o vocabulário de lente, câmera, coisas que você sabe que poderia usar numa conversa, porque isso vai te dar uma motivação extra. Você vai conseguir falar de algo que é importante para você. Então, tudo que você for aprender ali no seu estudo, tente associar com algo da sua realidade. Existem muitas outras dicas para aprender inglês e outros idiomas, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu vou parar por aqui. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. E eu te vejo na próxima.